9 da carta do apóstolo Paulo à igreja aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 30 até o 33. Romanos, capítulo 9, versos 30 até o verso 33. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, quando abrimos a palavra de Deus. Senhor nosso, nós exaltamos o Teu nome mais uma vez essa noite, quando nos assentamos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, desvenda os nossos olhos, glorifica o Teu Filho, edifica a Tua igreja, salva os perdidos, ó Deus, consola os angustiados, traz paz aos aflitos, ó Deus. Tua palavra é poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, que é a última sessão do capítulo 9, ele nos traz à memória, rapidamente, uma certa ironia, podemos dizer assim, na maneira como é colocado o texto. Porque Paulo diz: aqueles que buscavam não encontraram, e os que não buscavam encontraram. E é interessante porque aqui, não é, mesmo sendo judeus que caminhavam na direção do conhecimento da lei, que ao amar a lei segundo o seu próprio entendimento e buscar praticar aquilo que eles entendiam como sendo a vontade de Deus, eles acreditavam que por causa disso eles iriam consequentemente obter a sua própria salvação. Enquanto que aqueles que não buscavam, aqueles que seguiam o seu próprio caminho e andavam no seu próprio entendimento, não é? E eram assim julgados pelos judeus, esses encontraram. É bem intrigante, porque esse é o primeiro paradoxo que Paulo estabelece no texto, não é? Os que não buscavam encontraram, os que buscavam não acharam. Na segunda parte do paradoxo, ele diz respeito, podemos dizer assim, ao todo do capítulo. Porque Paulo vinha argumentando numa verdade única e singular: Deus salva a sua igreja por graça, não por obras. Ele elegeu, ele escolheu antes da fundação do mundo. E aparentemente, isso pode passar a ideia de que Deus é injusto, salvando uns e não outros. E agora, nessa sessão, ele passa a dizer a responsabilidade deles. Eles buscavam a Deus de uma forma errada, e por isso eles foram rejeitados. E Paulo, então, ele traz para o mesmo ambiente um tema que é recorrente na Escritura. Deus é soberano e o homem é responsável pelos seus atos. Deus ordenou todas as coisas, mas Deus não é o autor do pecado. Verdades como essa, elas penetram a Escritura, e aqui nesse texto particular, Paulo mostra isso com muita clareza. Quando ele, voltando ao texto comigo, diz: ora, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Ele não chegou a atingir. Veja, então o esforço deles, a força deles, não os permitiu chegar até onde a lei exigia. E aqueles que não buscavam
alcançaram a justiça, mas não aquela que decorre da justiça própria, a que decorre da fé. É essa justiça que os gentios alcançaram. Está posto diante de nós o fato de que os gentios não buscavam a justiça e chegaram a obtê-la. Os incrédulos, os gentios, eles não buscavam essa justiça. Aqui decorre da sua própria força, porque logo eles não poderiam também alcançá-la, mas eles não buscavam. Segundo, por exemplo, você pega aqui a estrutura que vem desde o princípio, lá em Romanos, no capítulo 1, volte comigo, por favor, Romanos 1, verso 18 e 19. Veja as palavras do apóstolo Paulo aqui. Romanos, capítulo 1, verso 18 e 19. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Perceba que eles eram incrédulos. Eles tinham a manifestação de Deus e não creram nele. Mas isso é importante, eles não tinham a plena imagem da justiça, como os judeus tinham. Eles não tinham essa imagem plena da justiça, como os judeus obteram. Eles tinham a lei de Deus plena nas suas mãos. Por isso, foi duro para o apóstolo Paulo provar isso a eles. No capítulo 2 ele vai mostrar, ora, os judeus que dizem, não façam isso. Imagine Jesus dizendo, ora, se você diz, não matarás, e você diz, eu nunca quebrei esse mandamento porque eu nunca tirei a vida de ninguém, mas Jesus disse, se você odeia seu irmão, você é um assassino. Então você quebra a lei de Deus. Os judeus, eles tinham, foi provado que a obediência externa da lei não era suficiente. Eles não poderiam alcançar a justiça requerida. Eles não apenas tinham de obedecer externamente, eles tinham de obedecer de coração. Não tinham para onde ir. Os gentios tinham vamos chamar assim, um rascunho, uma visão abrangente dessa lei na consciência dele. Os gentios, eles tinham isso quando eles praticavam o que é justo. Ainda em Romanos, no capítulo 2, por favor, versos 14 e 15. No capítulo 2 de Romanos, veja o que ele fala dos gentios. Ele diz assim, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eles tinham uma lei escrita na mente, como todo homem tem. Eles não tinham a lei escrita nas mãos, mas eles tinham ainda a lei que permaneceu depois da queda no coração de todo homem. Mas eles não seguiam a sua consciência. Eles não seguiam a consciência. Eles seguiam o egoísmo. Eles seguiam o prazer. É assim a verdade de todo incrédulo. A consciência deles os fere. Eles sabem que tal coisa não está certa, mas eles não seguem a consciência. Eles são guiados pelo prazer. Eles são guiados, irmãos, pelo egoísmo, satisfação pessoal. E esse é o foco dos nossos dias. O importante é você ser feliz. O importante é você satisfazer sua carne. O importante é você ter prazer. Essa é a linguagem dos nossos dias. Gentios, tendo a lei escrita na consciência, não eram guiados pela consciência, porque a consciência, irmãos, ela diz que há algo errado, mas ela não aponta para o Redentor.
como Redentor, não é revelado na minha própria consciência como uma revelação direta. Essa revelação está na Escritura. O que é que eles fazem? Eles se redimem, satisfazendo a si mesmo, buscando o seu próprio prazer, tendo momentos de satisfação. Eles encontram um tipo de regozijo eterno em momentos particulares da sua vida. Mas o irônico aqui é que esses gentios que viviam essa vida ímpia, segundo Paulo, estavam mais abertos ao Evangelho. Uma justiça que procede da fé, não da lei. Por outro lado, Israel, que perseguia e amava a lei naquilo que era entendido por amor à lei, e eles buscavam a lei da justiça, eles não obtiveram. Interessante voltar comigo, por favor, para o texto do capítulo 9. Voltemos lá para o capítulo 9 de Romanos. E o detalhe do texto que ele utiliza é o seguinte, irmãos, ele diz assim: e Israel, verso 31, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Veja o detalhe, ele não chegou a atingir essa lei. Ele tinha a lei da justiça, mas ele não consegue atingi-la. Eles não conseguem satisfazer a justiça. Não havia como. Então, qual era o problema fundamental? Os judeus, eles tinham categoricamente uma certeza de que eles precisavam de uma justiça para chegar diante de Deus. Enquanto os gentios não tinham esse entendimento. O problema é que os judeus buscavam a justiça por obras. Eles buscaram criar sua própria justiça como uma maneira de chegar diante de Deus. É por isso que essa expressão em Romanos ela é fundamental. Paulo diz, a justiça de Deus. Paulo diz assim, quando essa expressão justiça de Deus, justiça ali, não é um atributo de justiça, ali é a maneira do homem ser justo ou se colocar diante de Deus. Só há uma maneira do homem se colocar de pé diante de Deus se for com base na justiça de Deus. Particularmente. Eles não tinham como se colocar diante de Deus. Eles buscavam sua própria justiça e eles caíam diante do conceito dessa a justiça que procede de Deus. Ou a ideia de que é uma justiça que é um dom dado por Deus em Cristo Jesus. Muitas formas aqui se manifestam, né? Veja, aqueles que conheciam a Deus não chegaram a conhecer a Deus. Enquanto aqueles que conheciam muito pouco de Deus chegaram a conhecê-lo melhor. Os que conheciam, tinham algum conhecimento de Deus, não chegaram a conhecer verdadeiramente a Deus. E aqueles que conheciam muito pouco de Deus, chegaram ao conhecimento de Deus. Entenda ainda, Paulo aqui está labutando com um conceito clássico. Os gentios pertencem ao povo de Deus. Não apenas os judeus. Quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não nascem em Israel. Então todo aquele que não é judeu é tratado como gentio, e Paulo está dizendo os gentios que não são, obviamente que não são judeus, esses chegaram ao conhecimento enquanto aqueles que tinham a lei não alcançaram. Aqueles que mais desejavam justiça terminaram mortos nos seus pecados. Interessante que o autor da carta aos Hebreus chega um momento de dizer assim, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que é poderoso, diz o autor da carta aos Hebreus, para purificar as nossas consciências de obras mortas. É interessante isso, ele purificar a consciência de obras mortas,
porque não é só de obras, mas de obras mortas. Porque o que são obras mortas? São todas as obras que são feitas fora de Cristo. São todas as obras que são oferecidas a Deus à parte de Cristo. É toda a obediência onde Cristo é colocado de lado. São obras mortas. Isso contamina o homem. Foi o que aconteceu então com os judeus, irmãos, para chegar nesse ponto. Foi o que aconteceu com eles. Por que é tão difícil um judeu chegar a Cristo? Não porque é impossível para Deus, mas porque eles criaram um caminho próprio para a sua própria salvação, que é a justiça baseada na sua própria obra, na sua própria obediência. Perceba como, mesmo pegando em Lucas, no capítulo 18, mesmo pegando a história da parábola de um fariseu e de um publicano, e que necessariamente não era um gentio, mas perceba como que lá em Lucas 18, verso 9, Jesus fala de uma parábola em que esses dois homens subiram ao templo para orar, e quando chegaram no templo para orar, o judeu, que se achava justo, e desprezava os outros, dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses outros homens, obrigado porque eu não sou ladrão, obrigado porque eu não adultero, obrigado porque eu dou dízimo de tudo que ganho, obrigado porque eu jejuo 2 vezes. E ali ele se diz, ora, ele usa a lei para a sua própria justificação. Ele tem um conhecimento da lei, mas ele nunca vai alcançar a justificação, porque ele vai usá-la de maneira errada. E aí chega o publicano, que era ladrão, diz o texto sagrado, e ele diz: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Esse foi justificado e o outro não foi, porque o outro, com toda a obediência dele, rejeitou Cristo, e esse, com toda a iniquidade, disse: eu não confio em mim mesmo, eu confio em ti. Propicia para mim, Senhor, sê propício a mim. Perdoa os meus pecados. Essa é a justiça, né? Perceba isso ainda, irmãos. As pessoas chamadas religiosas, o que eu quero dizer, aquelas que querem acreditar que são salvas pela sua própria obediência, elas não são honestas. Elas não são honestas com elas mesmas, acerca dos seus próprios pecados, por exemplo. Às vezes, ela tem uma visão contrária com respeito aos outros, ela tem uma visão terrível com o pecado dos outros, uma visão misericordiosa com os seus próprios pecados. Ele parte de um princípio estranho. Ele diz: eu preciso tentar mais, porque o Senhor é meu. E o que o Evangelho faz com as pessoas que são salvas por sua própria justiça? O Evangelho ofende. O Evangelho ofende. Porque o Evangelho diz para o homem que anda reto na sociedade, diz: você está morto, você é um sepulcro caiado, você está limpo por fora e morto por dentro. O Evangelho penetra as entranhas. O Evangelho olha para a alma do homem e diz: eu não aceito a tua aparência, eu conheço o teu coração. Preste atenção nisso, irmãos. Você imagina, um comentarista diz assim: imagine
um determinado indivíduo que é religioso, e ele olha para um indivíduo que é ladrão, um indivíduo que é um assassino, por exemplo, e ele diz assim: como é isso? Ele simplesmente vai crer em Jesus e vai ser salvo? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito fácil. É muito fácil. E veja que, se você for sincero com o seu coração, você que é crente, quantas vezes nós pensamos assim? E quando dizemos é muito fácil, nós estamos dizendo que alguma coisa mais do que crer em Cristo precisa ser feito. E quando você diz, você se tornou alguém que, como os incrédulos, que rejeitaram a obra de Cristo. Ora, por que esse rapaz que faz isso só crê em Jesus e está salvo? Eu não estou falando de mudança de vida. Eu não estou falando que vai acontecer com ele daqui por diante. Quando aquele que aprisionava Paulo lá em Filipe, o carcereiro, queria tirar a própria vida, Paulo disse: nós estamos aqui. Ele disse: o que faço para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho ofende a pessoa que é justa por si mesmo. O Evangelho tira a nossa máscara. O Evangelho descreve o nosso pecado. Acontece, o comentarista disse certa vez, e assim eu concordo plenamente com ele, diz assim: nós todos automaticamente gravitamos em direção à presunção de que nós somos justificados pelo nosso nível de santificação. Nós começamos cada dia com uma segurança pessoal, não repousando a nossa confiança no amor de Deus e no sacrifício de Cristo, mas nos nossos sentimentos presentes, nas nossas conquistas recentes. Eu estou há tantos meses sem pecar, eu estou há tantos meses, e aí eu me sinto ótimo. O problema é que esse tipo de argumento, ele não silencia a tua consciência. Esse tipo de argumento não te dá paz, porque ele precisa mais e mais, ele precisa mais e mais. E aí, é o que Paulo diz, eles não conseguiram alcançar a lei, isto é, eles não conseguiram completar a justiça, falta algo para eles. Então, como a consciência não é calada, inevitavelmente nós nos movemos para o passo seguinte, a justiça pessoal. E essa justiça pessoal, ela falsifica, irmãos, registros de justiça e nos dá uma falsa sensação de paz. O que é que me garante que eu sou salvo? O que me garante que eu sou salvo? Os judeus tropeçaram em Cristo. Eles tropeçaram em Cristo. A pedra é Cristo, como diz o verso 32. Venha comigo, por favor. O verso 32 diz: porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço.
primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 23, o mesmo autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, diz assim a palavra de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo, pedra de tropeço para os judeus. Nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus. Por que as pessoas tropeçam em Cristo, irmãos? Porque a primeira coisa que a fé nele requer é que nós joguemos as nossas armas. Qualquer ideia de justiça pessoal, qualquer ideia de que eu sou aceito por ele com base na minha justiça, ele demanda que nós devemos nos humilhar diante dele para podermos ser levantados. Qualquer um que buscar salvação por obras nunca irá encontrá-la. Eles olham para Cristo, eles tropeçam e caem. Paulo combina duas citações do profeta Isaías no finalzinho do texto. Ele combina em Romanos 9, ele combina Isaías 28:16 e Romanos e Isaías 8:14. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro, Isaías 8:14. Veja o que diz, é o que está na última seção do último verso do capítulo 9. Mas Isaías aqui é a citação específica que Paulo faz. Isaías 8, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ele será laço e armadilha, ele será pedra de tropeço aos que moram em Jerusalém. Porque esses irmãos vão olhar para ele e não vão aceitar a justiça que procede dele, vão aceitar a sua própria justiça. Por isso o evangelho é pedra de tropeço. E veja ainda no capítulo 26, 28, melhor dizendo, ainda da carta do apóstolo Paulo, ou desculpa, do livro de Isaías, Isaías 28:16, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías 28, verso 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge, aquele que crê, Paulo usa, não será confundido, não será envergonhado. Aquele que confia na sua própria obra, esse será envergonhado. Aquele que crê na pedra angular não será envergonhado, não sofrerá dano. Não sofrerá dano. Não vai ser destruído o que confia nele. Não o que confia em si mesmo. Os gentios, eles vão ter acesso, como também os judeus, os eleitos. Mas agora ele está dizendo, os judeus foram rejeitados como nação, não como os eleitos em Israel. Porque o caminho que eles escolheram torna Cristo pedra de tropeço. E eles não aceitam esse evangelho. Eles não repousam na obra de Cristo como ela está descrita na própria palavra de Deus. O que isso exatamente nos ensina rapidamente, irmãos, quanto
ao que nós estamos vendo no capítulo 9, buscar vida, irmãos, e salvação em outro lugar, isso certamente que não é, outro lugar que não é Cristo, certamente é condenação. Porque eles abandonaram o caminho do rei. O rei deu um caminho para chegar a ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele fez isso porque que caminho, o que fazíamos? Segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, 6, ele diz: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho, diz o texto. Cada um fazia o que achava mais certo. E no mesmo texto, no verso 6 de Isaías 53, ele diz: mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos por caminhos distorcidos. E ele fez cair sobre Cristo a nossa iniquidade. Ele diz: esse é o caminho, ande nele. Mas o incrédulo não quer se aventurar. Ele quer andar naquilo que ele vê, ele quer andar naquilo que ele toca. Ele quer confiar na sua própria mão. Eles tomam outro caminho. E por isso eles dão as costas para Cristo e pecam contra o Salvador. Como eles fazem isso, irmãos? Como eles pecam contra Deus? Eles criam um caminho, o caminho que foi fechada a porta. Lá no Éden, Deus disse assim: cumpra a lei e você vai ser salvo. E você vai viver eternamente. Não coma do fruto dessa árvore, obedeça. Se não obedecer, você vai morrer. Eles pecaram, Adão pecou, toda a raça humana caiu, se tornou toda morta. E aí Deus fecha o caminho, colocando o anjo com espada, impedindo o acesso à árvore da vida, dizendo: agora ninguém tem acesso. Esse caminho fechou. Você não chega mais a essa vida por esse caminho. E o Senhor lhe protege disso. Porque eu não posso mais. E Jesus chega dizendo: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí você tem literalmente a linguagem lá na carta aos Hebreus também, quando ele diz abertamente que nós devemos ter acesso. Ele diz no verso 19 do capítulo 10, ele diz: achegai-vos a Deus, achegai-vos ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Eles rejeitaram o caminho e criaram seus próprios caminhos. Eles querem ser salvos pelo pacto das obras. Lá não há vida, irmãos. Lá não há vida. A vida natural do homem impossibilita de compreender as coisas espirituais de Deus. Eles são inimigos de Deus. Paulo disse aos Romanos: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Os que seguem a carne, Paulo diz, são inimigos de Deus. Eles fazem bem pouco. E eles dizem: o que eu faço é o que me salva, não é o interesse deles pelo sangue de Cristo, mas o que eles fazem. Então eles esperam encontrar favor da parte de Deus. E eles fazem isso, irmãos. E aí eles se levantam contra Cristo
como Caim e o apunhala de novo. Porque Paulo diz aos Gálatas, porque se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Você está dizendo, Cristo morreu desnecessariamente. Se a justiça vem pela lei, se a justiça é por tua obediência, Cristo morreu em vão. Paulo diz lá em Gálatas 2:21. E há uma expectativa estranha ainda, quando você não crê no Senhor, você vê a pedra e ela, que é uma pedra que você é edificado nela, quem está sobre ela vive, e quem tropeça nela cai, e a pedra o esmaga, diz a Escritura. Mas aquele que está sobre ela vive, e o que tropeça nela cai, e o texto diz, e ela o esmaga. Mas ainda rejeitando Cristo, eles esperam misericórdia. Ele diz, nós faremos o que nós podemos fazer. E quando nós não conseguirmos, nós esperamos aqui um tipo de misericórdia, e Deus há de nos perdoar, porque veja, nós fizemos fizemos coisas melhores, fizemos coisas ruins, mas fizemos coisas melhores. Nós esperamos alguma misericórdia. E a Bíblia diz que não há como você encontrar misericórdia fora de Cristo, porque só Cristo cumpriu a lei e a justiça como requerida por Deus. Na pior das hipóteses, eles fazem aquilo que é mais terrível. Eles vão misturar a justiça deles com a justiça de Cristo. Se eles têm pelo menos alguma ideia sobre Cristo, dizer, a minha justiça com a de Cristo dá perfeita a minha salvação. Aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o caminho de Deus. Porque eu não acredito que você que rejeita Cristo não se vê, você mesmo não se veja redimido por alguma maneira, de alguma maneira. Você acha que você é salvo. Você diz, Cristo morreu em vão. Veja só, irmãos. Muitos acreditam que, de alguma maneira, eles serão salvos por causa da educação que eles receberam, não por causa da regeneração. Eles acreditam que são salvos pelo ensino de homens, não pelo ensino do Espírito. Eles acham. Um comentarista disse, o que torna alguns judeus islâmicos, pagãos, papistas, é o fato de que eles foram criados nessas religiões. E muitos são cristãos porque nasceram num país cristão, não porque eles foram ensinados pelo Espírito, não porque eles foram regenerados e nasceram de novo. Isso não é fé em Cristo, irmãos. Isso é incredulidade real. Isso é se levantar contra Cristo. Não receber a doutrina como autoridade de Deus e o testemunho de Espírito, mas receber como uma palavra de homens. Se um dia nós vamos honrar a Cristo como Salvador, nós vamos honrar a sua palavra como autoritativa, e o que ele ensina é a palavra que procede da sua boca.
E o que eles creem é na palavra que procede da boca de Deus. Que segurança tem um homem que depende de si mesmo para não ser destruído no dia que vê o Senhor face a face? Que esperança tem um homem que confia em si mesmo? O que é que garante que você é salvo, irmão? Se você me disser alguma lista de coisas que você pratica, eu preciso te dizer que urgentemente você precisa conhecer a Cristo. Urgentemente. Urgentemente. A tua alma está em risco. Primeira coisa que Cristo disse, quando disse para que os homens pudessem segui-lo, ele falou: aquele que quiser, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. O início da jornada começa assim: eu nego a minha justiça pessoal e aceito a tua justiça, ó Deus, em Cristo. Eu rejeito a minha própria justiça e recebo a tua justiça. Negue-se, negue-se. É o começo da jornada. É o começo da caminhada. É o começo da bem-aventurança. Bem-aventurado o pobre de espírito. O pobre é aquele que precisa, mas não pode adquirir. O pobre é aquele que tem necessidade e não pode comprar. Então Isaías 55 diz: todos vós que tendes fome e sede, mas não tendes dinheiro, vinde comer e beber sem dinheiro e sem preço. Essa é a porta de entrada. Eu não dependo da minha riqueza, eu não dependo da minha justiça. A primeira coisa, Senhor, eu sou um mendigo, eu não tenho em mim mesmo nada, eu preciso de Ti, eu estendo a minha mão vazia a Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu rejeito a minha justiça. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a porta de entrada. Nunca a lei de Deus vai ser rejeitada por aqueles que foram salvos pela graça do Cristo, do Filho de Deus, que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. Agora nós vamos usar um nome para a lei diferente, um qualificador diferente: deleite, prazer. O salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, Ele é o meu deleite. Não pode ser deleite aquilo que me mata. Se eu sou salvo pela lei, ela não é meu prazer, ela me esmaga. Mas se eu sou salvo pela graça, a lei é o meu prazer. Eu tenho prazer na lei, porque ela não me condena, nem me justifica. Que o que me justifica é Cristo, a justiça dele, a obra dele. É isso que me salva. E é aqui, irmãos, que é o divisor de águas. É aqui que você precisa vasculhar o seu coração. O que você está buscando? Com tua própria força. Eu recebo irmãos no gabinete, a maioria deles, quebrados, chegam dizendo: eu não consigo, pastor, eu não consigo,
Eu não consigo. Eu disse, que bom que você já entendeu o que é mais glorioso. Não confia mais em ti mesmo. Confia em Deus. Tira a esperança em você. Você está certíssimo. Você não consegue. Já contei a vocês a história de um presbítero da minha igreja no interior do Pará. Jovem, homem envolvido em drogas, bebidas, uma vida terrível. Muito trabalhador, mas envolvido em muitos problemas. E um dia, a graça do Evangelho alcançou. E estava eu, ele e meu irmão, nós fomos assistir uma corrida de motocross na cidade. Qualquer coisa diferente, era um evento na cidade pequena, nós fomos assistir. Aí chegaram alguns amigos dele de farra e disseram, fulano, vamos ali fazer isso, aquilo outro. Aí ele disse, eu não posso, eu sou crente. Aí eles disseram, eu nunca vi um viciado se controlar. Ele disse, nem eu. Porque quem me controla é Deus, quem me sustenta é a graça de Deus. Ele disse, de fato falaste uma grande verdade, não sou eu, é Deus. A gente chega no fundo do poço e acha que perdeu a fé nas nossas fraquezas. É porque o fundo do poço mostrou uma coisa para nós. Onde eu colocava a minha esperança, por isso eu acho que eu cheguei no fim e eu não tenho mais chance. Não tem mesmo não, nesse caminho acabou. Corra para Cristo. Corra para Cristo. É a tua única esperança. Uma pedra. Se eu olhar para ela e dizer, tu és a minha justiça, Senhor, e a minha salvação, eu subirei nela e viverei. Uma pedra, que se eu olhar para ela e disser, eu prefiro o meu próprio caminho para a salvação, essa pedra vai me derrubar. Eu vou tropeçar nela e ela vai me esmagar. Porque a graça do Evangelho, ela redime, mas ela condena naquele dia. Primeira carta de Pedro, eu encerro com vocês aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Escute as palavras do apóstolo Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, por favor. Preste atenção. No versículo 6 em diante ele diz. Deixa eu ler do verso 1 em diante, por favor, que vai fazer bem mais sentido para a gente. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Esses são os que tropeçam na palavra, e veja, porque esses são desobedientes, esses não creem no Senhor. E esses aqui são condenados. E veja mais uma vez, o mesmo argumento de Paulo em relação aos gentios, o mesmo argumento de Pedro aqui em relação aos gentios, no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós que antes, vocês que creram na pedra angular, vocês que creram no Evangelho, agora nós somos povo de Deus, essa é a forma. As bênçãos prometidas a Abraão são nossas em Cristo. Se nós rejeitamos a Cristo, não temos justiça redentora, e muito menos as promessas de Deus prometidas a Abraão não são nossas, somente se crermos no Senhor. Você nessa noite, que não tem Jesus Cristo, e por não ter Cristo, você constrói o seu próprio caminho de salvação, porque você não vive nessa vida acreditando que vai para o inferno, ou acredita nisso. Se você não vai para o inferno não crendo em Cristo, no seu entendimento, você encontrou justiça pessoal à parte de Cristo. Você olhou para a pedra, tropeçou nela e caiu. Hoje, ela é colocada de novo diante de você. Rejeita a tua justiça própria. Rejeita a tua própria força. Rejeita a tua própria sabedoria. Submeta-se ao Senhor, para que você seja salvo. Irmãos, você que já está em Cristo, nós que estamos em Cristo, não seremos envergonhados. Naquele santo e glorioso dia, os que estão em Cristo serão chamados um por um. Vinde, entrai na casa que eu vos preparei, no reino que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Nós não seremos envergonhados. Nós podemos estar seguros nela. Paulo disse anteriormente, nem angústia vai nos separar do amor dele. Nem pobreza, nem fome, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros, nós não seremos envergonhados. Os que confiam no Senhor. Alegre-se, irmão, regozije-se no teu Salvador. Arranque do seu coração qualquer ideia em que a tua justiça ou tua santidade é a garantia da tua salvação. Cristo, somente Cristo, é a nossa justiça. A Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso, poder da Tua palavra, do Teu Espírito, fala ao coração do Teu povo nessa noite.
trazendo vida e salvação, Senhor Deus. Ajuda-nos pelo amor do teu nome. Abençoa o teu povo e abençoa aqueles que não te conhecem. Desvenda os olhos deles, Senhor Deus, para que eles vejam a maldade do seu próprio coração e confiem no Senhor. E esperem no Senhor. E sejam salvos hoje para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.